Efésios, aqui no capítulo 6, versículo 12, assim, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados. Satanás tem logo abaixo os principados, os príncipes das trevas, que são aqueles demónios gigantescos superiores a 4 metros, por aí, que governam com ele. Lembra-se de Deus falar que havia um príncipe da Pérsia que impediu a entrada, é um destes, que comanda as tropas de Satanás. Um dos príncipes. Principados governam regiões. Não tenha dúvidas que a Europa está governada por um principado. Regiões de controle de muçulmanos estão governados por um principado, que pode ser parecido com este do da Pérsia. Nunca foram livres. Regiões enormes com grande perigo para a humanidade, onde vê o exercício daquela influência satânica e maligna a controlar um continente inteiro. Tem que ser um príncipe destes. Principados, potestades, são os que estão mais abaixo. São os generais destes. Hostes, depois, príncipes das trevas. Príncipes das trevas estão abaixo, são uma espécie de administradores de zonas, de regiões. E abaixo estão os demónios, são os soldados rasos, são as hostes espirituais de maldade. São o soldado raso das trevas, que são comandados pelos outros. Também há organização. Oh, glória a Deus! Agora, para alguns eu vou dizer aqui uma surpresa hoje. Quando Deus criou o homem, no princípio, não estou a falar agora como o homem está, como a humanidade está. Quando nós fomos gerados, quando nós fomos criados no princípio, sabem que lugar é que nós fomos postos? No reino dos céus, na criação dos céus, Deus criou, é Deus. E depois Deus tem querubins, serafins, arcanjos e anjos. Mas entre todos estes, Deus criou um ser. E no princípio, olha onde nós fomos colocados. Está aqui no Salmo 8, venha ver comigo. Quando contemplo os teus céus, versículo 3, obra das tuas mãos, e as estrelas que estabeleceste, versículo 4, Salmo 8, 4. O que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor. Esta tradução fiel está errada. Os tradutores assustaram-se tanto que quando viram escrito menor que Elohim, escreveram anjo. Pensaram que era um erro. Não é erro, não. Nós fomos criados logo abaixo de Deus. No princípio. Fomos criados um ser, você e eu nem temos a noção do que nós fomos criados para ser. Nós fomos criados com uma grandeza tão imensa que às vezes custa um pouco perceber. Como é que nós fomos criados com essa grandeza e caímos nisto? Fechados aqui, presos nesta carne física, não vemos espiritualmente, não vemos anjos, não vemos demónios, não vemos Deus. Temos que fazer um esforço para controlar, para dominar tudo, para obedecer. Amém? Para nos enchermos do poder de Deus. E nós fomos criados para estar a viver juntamente com Deus. Todos os dias, numa comunhão e intimidade com Deus, que nos dava acesso a toda a glória da criação de Deus. E fomos criados bidimensionais, fomos criados com um corpo físico, para estar fisicamente nos lugares físicos, e fomos criados... Já imaginou o que Deus criou fisicamente, de realidade física? Estas galáxias...
Prenda o diabo em nome de Jesus. A ver se... Fiquei agora... Passou-me aqui uma galáxia e... Estas galáxias todas são físicas. Deus criou-nos para uma grandeza absolutamente extraordinária. A Terra, no princípio, parecia a Lua, parecia uma superfície lunar, parecia Marte, parecia uma superfície de Marte, sem vida, sem nada criado. Deus criou e colocou o homem. A partir daí, ele ia fazer o resto. E nós íamos criar com Deus. E Deus interrompeu esta criação. Você olha para a Lua, ela continua vazia, nua. Ela não se devia chamar Lua, devia se chamar nua. Não tem nada lá. E Marte também não tem nada lá. Deus interrompeu essa criação. Não tenha a menor dúvida que Deus interrompeu esta criação por causa da traição de Adão. Deus está à espera do milénio. Deus está à espera que Jesus venha. Deus está à espera de nos dar um corpo de ressurreição. Oh, glória a Deus! Para nós podermos cooperar com Deus, colaborar com Deus, para atingir a humanidade, a grandeza da criação. Nós fomos criados logo abaixo de Deus. Acima do resto todo da criação fomos criados nós. Não fomos só criados acima dos répteis, dos mamíferos, dos peixes do mar, das aves dos céus, dos animais do campo. Não fomos só criados acima disso. Fomos criados acima de todos os outros seres da criação de Deus. E o homem caiu aos trambolhões e veio parar aqui. Mortal. Foi uma queda mortal mesmo. Encerrado dentro de uma dimensão física, não vê espiritualmente, a não ser que Deus lhe dê uma visão espiritual. Continuamos a ser criativos, continuamos a inventar, continuamos a sonhar, continuamos a criar coisas extraordinárias, mas ninguém consegue fazer isso, só nós é que fazemos. Amém? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é criador com um ser muito grande, nós somos criadores com um ser pequeno, mas somos. Mas ninguém tem esse dom. Somos nós que temos. E nós criamos, inventamos, sonhamos, criamos, projetamos, criamos aviões, carros, automóveis, casas, arranha-céus, elevadores para subir nos arranha-céus. Amém? Criamos naves espaciais para descobrir o espaço. Acumulamos conhecimento. Guardamos conhecimento. Fazemos compêndios. Acumulamos e passamos o conhecimento a outros. Usamos os meios de conhecimento para benefício próprio da humanidade. E por causa da maldade nos corações, de Satanás interromper tudo e meter-se no meio, usamos também os meios da ciência para destruição, para bombas, para guerras, para destruir, matar, roubar e destruir. E vivemos um estado de confusão. E se não for o conhecimento de Deus, não conseguimos ver. Ficamos, em vez de ter domínio, ficamos dominados. Em vez de ser senhores, porque Cristo é Rei de reis e Senhor de senhores. Em vez de ser senhores e reis sobre esta terra, somos escravos. Escravos de vícios, escravos de domínios de Satanás, escravos de doenças, escravos de sofrimento, escravos de problemas. Às vezes escravos até de nós próprios. Às vezes escravos uns dos outros, da maldade humana. Sim ou não? Porque há uma confusão na cabeça. E essa confusão não sai a não ser pela presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, hoje nós vamos falar de um tema absolutamente extraordinário. Estamos a falar sobre passo de planeamento, estamos a falar sobre planos e sonhos e projetos para o ano 2023. Não esqueça, este tema de hoje, registre-o com cuidado. Falamos sobre a prioridade dos sonhos. É um dos temas mais lindos e que eu nunca desenvolvi, a não ser agora. E não aprendi isto por influência de ninguém, nem por... Não que tivesse algum mal, que alguém me tivesse ensinado isto, mas posso garantir-vos que quem me revelou isto foi o Senhor mesmo.
Amém? Por isso, você vai ouvir alguma coisa que eu não encontrei em livros. Não quer dizer que não haja, eu é que não conheço. Não quer dizer que outros pregadores não possam ter pregado sobre este tema ou matéria, mas é um tema que vai trazer clareza, que vai trazer revelação, e todos nós temos que ter sonhos. Todos nós temos que saber o que fazer com os projetos e os sonhos. Porque sem projetos e sonhos, sem alvos e sem um plano de ação, sem um plano estratégico de ação, os sonhos são apenas desejos vagos que não se realizam. Amém? Glória a Deus. Então, não se esqueça que nós fomos feitos para viver com Deus e que todos os dias, como você lê no livro de Gênesis, Deus vinha ao paraíso, falava com Adão e com Eva, falava com eles. Todos os dias havia uma reunião de trabalho entre eles. Até que um dia, Adão e Eva rasgaram a aliança com Deus. Nesse dia ele chamou por eles como normal. Já sabia que eles tinham feito, mas chamou por eles como normal. E eles disseram, escondemo-nos. Escondemos-nos de ti. O homem é que se esconde de Deus. E o homem é que se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Deus está sempre no mesmo lugar. Não foi Deus que se afastou. O filho pródigo é que pegou nas coisas e foi embora. E não quis continuar na casa de seu pai. Então, vamos ler 2 pequenos textos. Um é o Salmo 37, versículo 4 e versículo 5, porque eu quero que fique registado este tema e que fique gravado este tema para você poder ouvir uma vez, duas e perceber bem sobre isto. Amém? E por reverência à palavra de Deus vou pedir a gentileza de ficarem de pé. Salmo 37, versículo 4 e versículo 5 diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E no versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele fará. Ou, e tudo Ele fará. Diz outra tradução que diz, e tudo Ele fará. A tradução fiel, às vezes gosto muito de umas coisas e menos de outras. Esta diz assim, vamos ler de novo: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Querido Senhor, damos-te graças da Tua Palavra. Graças à Tua Palavra ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. Então falamos nós hoje sobre a prioridade dos sonhos. Tenha a gentileza de sentar, prepare-se para tomar notas nos vossos cadernos. E no fim do mês, no último domingo, nós iremos estar a recolher os sonhos e projetos que você escrever, para depois, durante o mês de fevereiro, todos os cultos estarem aqui pousados e nós orarmos todos eles. E depois não se esqueça de orar também uma vez e rever sempre, mensalmente, os seus sonhos, em que ponto eles estão. Neste texto, a pergunta que nós colocamos é esta. Vamos confrontá-la com outra palavra. Deus quer dar-nos os desejos do nosso coração, sim ou não? Sim. Mas a palavra de Deus não diz que a vontade de Deus deve ser prevalecente? Em Mateus 7,21 diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, é a vontade de Deus ou a nossa vontade? São os desejos de Deus ou os nossos desejos? Ponto de interrogação. Estas são perguntas. O que é que deve estar? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade? Estamos aqui para fazer os desejos de Deus ou os nossos desejos? Então, para que é que Deus diz, quando Ele diz que a vontade de Deus está primeiro em tudo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus? Nem entra. Se não fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, ou seja, se não fizer os projetos de Deus e os sonhos de Deus, e a vontade de Deus, e não estiver aqui para fazer e ter atenção sobre os planos de Deus, a vontade de Deus, os desejos de Deus, não entrará no reino dos céus. Parece que estamos aqui diante de um conflito, de uma contradição insanável.
É a vontade de Deus ou a nossa vontade? Ponto de interrogação. São os desejos de Deus ou os nossos desejos? Ponto de interrogação. Já reparou que às vezes os seus desejos, os meus desejos, as nossas vontades chocam com a vontade de Deus? Ou nunca reparou nisso? Já reparou? Qual deve prevalecer? A vontade de Deus ou a nossa? Já viu que às vezes o nosso caminho choca com o caminho de Deus? Qual deve prevalecer? O caminho de Deus ou o nosso? Mas como podemos entender, isto parece ser algo contraditório. Nós estamos aqui para que o desejo, o nosso desejo, a nossa vontade, eu vim aqui para ser sarado, eu vim aqui para receber bênção, eu vim aqui para Deus me ajudar, eu vim aqui para Deus, faz alguma coisa por mim, estou aqui à rasca, estou desesperado, estou aqui aflito com um problema, agora vem e ajuda-me. A vida é isto? É para isso que eu estou aqui só e apenas? Ou há mais alguma coisa? E se esta mentalidade de pedir que Deus faça tudo por mim, como se eu não tivesse que fazer nada por Ele, que consequências é que isto pode ter na nossa vida? Então é sobre este tipo de alguma confusão que existe, que eu gostaria hoje, com a graça de Deus e por revelação de Deus, de deixar claro, de deixar tão nítido que você nunca mais tenha dúvidas, com toda a clareza, sobre esta matéria dos sonhos. Primeiro, você tem todo o direito a ter os seus sonhos, a ter os seus projetos e a ter a sua vida. Mais ainda, Deus vai ajudá-lo nesses desejos, nesses projetos e nessa batalha. Deus vai tomar batalha consigo. Deus vai tomar os seus problemas como se fossem dele. E Deus vai entrar na batalha e vai considerar os seus inimigos como inimigos dele. Deus vai abençoar aqueles que o abençoam a si e vai amaldiçoar aqueles que te amaldiçoaram. Deus vai fazer parte do seu combate. Então, isto é muito mais do que apenas Deus querer ver o seu bem-estar, o seu desejo, a sua felicidade a realizar-se, os seus planos a realizarem-se. É mais. Deus vai fazer parte disso mesmo. Deus vai dizer em tudo o que você puser as suas mãos, Deus vai abençoar. Deus vai fazer prosperar. Mas tem o outro lado, onde ele diz que se não tiver atenção, nós todos, como filhos dele, se não tivermos atenção à vontade dele, ao caminho dele, aos sonhos dele, aos projetos dele, às ações que ele quer desenvolver e fazer, então nós seremos afastados e ele não vai participar das nossas batalhas, nem vai tomar parte nos confrontos que nos interessam. Quando é que isso acontece? E por que é que isso pode acontecer? E é por isso que nós estudamos hoje sobre a prioridade dos sonhos. Vamos logo avançar para entender melhor e para perceber bem. Deus queria que José e Maria fossem felizes? E tivessem uma família bonita? Sim ou não? Mas Deus também tinha um sonho. E Deus precisava que o seu projeto fosse realizado e precisava daquele casal, escolheu aqueles dois e disse: estes dois são as pessoas à face da terra melhores para fazer este plano e este projeto, para criarem, educarem, ensinarem o meu filho unigênito a vir a esta terra e para ser gerado no ventre de uma mulher, eu escolho esta mulher. Deus escolheu. Deus observou e escolhe uma mulher específica para esse fim e escolhe um homem específico para ser marido dela. E para os dois constituírem-se numa família e criarem aquele ser extraordinário, Jesus. E, no entanto, isto parecia atrapalhar os sonhos de José e Maria. Tanto que José esteve para deixá-la
Ainda há pouco falávamos disso no Natal, porque não entendeu como é que ela apareceu grávida e não lhe foi dito nada. Mas isso foi deixado escrito para que nós pudéssemos ver que classe de homem era ele e porque Deus o escolheu. Porque ele ia preferir ser ele culpado e acusado do que vê-la arrastada na praça pública, envergonhada e destruída. Ele preferia ficar com a culpa. E por isso pensou afastar-se. E quando decidiu que ia afastar-se dela, então foi que Deus veio revelar-lhe o propósito, o plano e o projeto de Deus. Disse, há um projeto que vocês têm para constituir uma família e eu abençoo-os e ireis ter muitos filhos. E esses filhos estão relatados e escritos no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e não consta em lado nenhum que José e Maria não foram um casal feliz e maravilhoso. Não consta nada sobre eles que tivesse uma coisa qualquer que se lhe apontar. Amém? Não é este o carpinteiro? Leia comigo. Marcos 6,3. Filho de Maria e irmão de Tiago, quer dizer, o povo de Nazaré, quando Jesus foi pregar para lá depois dos 30 anos, quando começou o ministério dele, e houve grandes milagres na Galileia, em todo o lado, ele diz, não é este o carpinteiro? Eles estavam habituados a vê-lo e não tinham respeito nenhum pelo ministério dele, porque consideravam que ele era o carpinteiro da carpintaria do seu pai, que já não estava vivo nessa altura. Consideravam José como seu pai, não é? E, embora nós sabemos a verdade que ele era pai adotivo, não era pai biológico de Jesus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria enquanto ela era virgem ainda. Mas ele diz, mas não é este o carpinteiro? Como é que se ouvem estes milagres que ele faz em Galileia, onde dos lados? Porquê é que ele não faz aqui? Faz aqui milagres para nós vermos. Porque ele esteve aqui 30 anos e nós nunca vimos milagres nenhum. Então eles não tiveram respeito nenhum por ele. Nenhum. Nem tiveram fé. Acreditaram nada. Era uma incredulidade completa. Não acreditamos, estamos a ouvir. De repente ele apareceu e agora ele é o Messias. Agora é ele que faz estas coisas todas. Mas quem é ele que ele pensa que é? Nós conhecemos quem ele é. É o filho da Maria e do José. Os irmãos dele, Tiago, José, Judas e Simão, estão aqui. E as irmãs também. Vivem aqui todos. Nesta cidade pequena vivem aqui todos. Oh, meu Senhor. E não o receberam. E escandalizaram-se nele. E Jesus disse o que era? Veja, versículo 4. Jesus respondeu, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Vocês não me honram. Vocês não me reconhecem no dom que eu tenho. Eu vim aqui para fazer um plano e um propósito dos céus e vocês não estão a valorizar isso. João Batista também tinha vindo com um plano para realizar um plano e um propósito. A sua vida era para isso. E dedicou a 100% a sua vida a isso. Jesus dedicou a 100% a sua vida a isto. Jesus não teve outro plano, outro propósito e outra realização na vida dele. Jesus nunca casou, não teve filhos, não teve nada, não teve ambições, não criou empresas, não criou nada, não fez nada. A carpintaria desapareceu. A partir do momento em que ele começa o ministério dele, todo o resto morre. Ele fica exclusivamente dedicado, a partir daquele momento do ministério, ele fica exclusivamente em exclusividade e atenção exclusiva dedicada ao plano e propósito de Deus. E preparou-se para isso 30 anos. Foi ver tudo nas Escrituras que diziam respeito a ele, estudando e aprendendo. Quem é que o ajudou nisso? José e Maria. José era um homem, um mestre da palavra, para ensinar Jesus na qualidade de como o ensinou, que ele aos 12 anos ensinava os mestres no templo, e os mestres ficavam admirados da sabedoria dele e do conhecimento que ele tinha, ficavam espantados com a sabedoria e o conhecimento dele. Deve-se a José. A José e a Maria. Muito serenos, muito calmos, muito sem dar nas vistas, mas cuidado com aqueles dois. José e Maria é um casal que eu admiro imenso. E os outros filhos dele, você encontra tudo grandes homens de Deus. Tiago é o pastor da igreja de Jerusalém mais tarde.
Depois da ressurreição de Jesus, Tiago é o pastor da igreja de Jerusalém. Não é Pedro, não é João, é Tiago, é este Tiago, que escreve a carta de Tiago, um apóstolo poderosíssimo na palavra de Deus e no conhecimento de Deus. E Judas, a carta de Judas, antes do Apocalipse, é filho de José e Maria também. Apóstolo também. Das irmãs, tenho pena de não estarem os nomes delas. Tenho pena de não haver esses registros, pelo menos na Bíblia não estão os registros. Mas Maria e José tiveram direito a ter os seus sonhos? A ter a família deles? A ter os filhos deles? Sim ou não? A criar riqueza deles, a ter bem e não lhes faltar nada? Tiveram direito a isso ou não? Mas repare, eles fizeram um grande propósito com Deus. Primeiro vamos fazer os sonhos de Deus, estão em primeiro lugar, e os nossos sonhos estão em segundo lugar. Essa é a prioridade. E agora você percebe que quando Deus está a dizer aquele que não faz a minha vontade, Ele está a referir-se aos seus projetos e aos seus sonhos. Se você não fizer nada dos sonhos de Deus e dos projetos de Deus, você não vai ter parte com Deus. Você tem que fazer alguma coisa para Deus. A recusa em fazer alguma coisa para Deus e ver a igreja como um mercado onde a pessoa chega e só retira o que precisa é uma ideia completamente abusiva e uma ideia completamente ridícula da sua vida com Deus. Você não foi feito para dizer: eu estou aqui, preciso de qualquer coisa, Deus ajuda-me, cura-me, sara-me, abençoa-me, e o resto, para Deus, não faço nada. Não faça isso. Porque é isto que se refere quando diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Faça os planos de Deus. Execute alguma coisa para Deus. Dedique-se a dar fruto para Deus. Não queira viver uma vida sem fruto para Deus. Use os talentos que Deus lhe deu. Faça uma diferença na vida de outros, salvando-os, levando-os para Cristo e falando de Jesus assim que tiver uma oportunidade. Se vir alguém doente ou enfermo, toque na vida dessa pessoa e sare. Outras coisas quaisquer, são todas elas menores. Qualquer problema que você tenha com alguém, qualquer conflito que tenha com uma pessoa, qualquer dificuldade que tenha com alguém, até dentro da igreja, às vezes as pessoas não se entendem bem, chocam um pouco uns com os outros, etc, etc. Ouça, parece os carrinhos de choque, aqueles carrinhos das feiras popular, pum, 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 os carrinhos de choque, esqueça. Todas essas coisas são pálidas, menores, ridículas, comparadas com o grande e o maior objetivo de todos, que é: eu estou aqui para servir e vou servir a Deus em nome de Jesus. E essa é a prioridade maior da minha vida, é essa, e não vai haver nada que eu não vá fazer para servir o meu Deus. Ai, mas estou magoado, ai, mas estou ofendido. Oh filho, olha, também eu estou, deixa lá isso. Passa à frente, perdoe sempre, siga em frente, esqueça o que está para trás, caminhe para a frente e sirva a Deus em alguma forma em que você esteja útil para Deus, preparando-se, estudando a palavra, caminhando com Deus. Porque é isso que Ele está a falar quando Ele diz, Deus diz: eu envolvo-me nos teus sonhos, mas não te esqueças que os meus sonhos devem estar para ti em primeiro lugar. E é por isso que a Escritura diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas. Quais são as outras coisas? São todas as outras coisas do comer, de vestir, de trabalhar, de ter saúde, de ter bem-estar, de ter sucesso, de ser abençoado. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Por isso ele está a falar que os lírios do campo nunca se vestiram por isso é que está a falar que Salomão nunca se vestiu em toda a sua riqueza, em toda a sua grandeza, nunca se vestiu como um dos lírios do campo. A minha mãe, que já está na presença de Deus, gostava de ter flores. Um dia eu fui lá caminhar pelo campo fora e ela tinha umas flores lá, eu achei as flores interessantes e abri uma daquelas flores, um lírio, e cortei para ver, porque ele tem um copinho assim antes, eu cortei aquele copinho para ver o que lá estava dentro. Porque a combinação das cores era tão bonita que eu quis ver o que é que tinha dentro do copinho. Curioso,
cortei e abri. Quando abri, vi uma quantidade de cores em potência que estavam ali dentro para sair, prontos para sair. Fiquei admirado de ver tanta beleza escondida que nem sequer está à vista, está escondida por uma capa e não se vê cá fora. E eu pensei, para que é que este trabalho todo, esta beleza toda, estas cores todas e nem sequer se vêem cá fora? Cá fora vê-se uma pequena parte da beleza toda que lá está dentro. Deus faz coisas tão maravilhosas e belas, independentemente de você ver ou não. É para que você conheça e eu a beleza com que Deus fez tudo. Então eu compreendi bem, em Mateus no capítulo 6, quando Deus diz, Deus criou aquela beleza toda nos lírios do campo, nas flores do campo, com uma beleza tão grande que Salomão não conseguiu, em toda a sua grandeza e apogeu e riqueza, vestir-se com aquelas cores. E é verdade. E Deus faz isto à erva do campo. Se Deus faz isto às flores e às ervas do campo, quanto mais a vós Ele vos dá e vos abençoa. Então, Deus está disponível, mas há uma condição, e a condição é que está mais abaixo, aqui é o versículo 29, e a condição é que está mais abaixo no versículo 33, quando diz, coloca primeiro Deus em primeiro lugar, os sonhos de Deus em primeiro lugar, os projetos de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas te vão ser acrescentadas. Então, Deus não está contra você ter desejos, Deus não está contra você ter vontades, Deus não está contra você querer construir os seus projetos e os seus desejos na sua vida, Deus não está contra isso, mas Deus está contra você pensar só em si, nos seus projetos e nos seus desejos e não querer saber dos desejos de Deus e dos sonhos de Deus. E isto é um problema grave e sério, porque Ele dá-nos talentos, capacidades, inteligência, força, e um dia vai perguntar, tudo o que eu te dei, das capacidades que te dei, das riquezas que te dei, da abundância que te dei, da sabedoria que te dei, da inteligência que te dei, o que é que tu fizeste com isso tudo? Chegaste a velho e não fizeste nada? Quando estavas sem forcinhas mais para fazer nada, disseste assim, pronto, pega lá este restinho que sobrou. Agora! Desperdiçaste tudo o que eu queria ter feito através da tua vida. Não fizeste nada, só agora é que fazes. Não deixe para o fim dos seus dias, mas comece a viver com Deus todos os dias e a deixar que Deus ajude e faça por si as coisas que de outro modo eram impossíveis. Então, em Salmo 37 e no versículo 4, para que você possa atingir o máximo do seu potencial, viva com Deus nesta condição da prioridade de Deus, a prioridade dos sonhos de Deus, a prioridade dos princípios de Deus. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas Ele vai entrar nas suas batalhas, Ele vai ajudar. Olha o que Ele diz depois, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega estas coisas na mão dEle e Ele vai dirigir, Ele vai conduzir, Ele vai à tua frente na batalha, Ele vai diante de ti nesse combate que tu enfrentas, porque é de Deus o poder sobrenatural. Você faz as coisas naturais e normais e Deus faz as coisas sobrenaturais acontecer. Por isso, o potencial humano de alcançar os seus sonhos e desejos, realizações e sucesso e vitória na sua vida e nos seus projetos, nunca vai alcançar o máximo potencial se não tiver Deus nesta condição. Porque Deus vai fazer que aconteça o sobrenatural dele a operar na sua vida. E a unção de Deus vai quebrar todo o jugo. E as amarras que o diabo quer fazer para que você não prospere, não avance, não triunfe, não vença, não tenha a felicidade que deseja, não chegue a alcançar as realizações da sua vida, Deus vai à sua frente e vai afastar as pedras, vai enviar os seus anjos, vai livrá-lo do mal, vai fazer aparecer as soluções e vai abençoar toda a obra das suas mãos. Deus vai colocar uma cerca da proteção dele à sua volta, de modo que o diabo não lhe possa tocar em nada, em si, nos seus filhos, nas suas realizações. O sonho de Deus é que você, ao fazer as coisas com Ele, Ele vai proteger a sua vida e vai derramar do sobrenatural, de modo que as coisas para si são difíceis ou impossíveis, se tornem acessíveis, se tornem alcançáveis, se tornem atingíveis, as suas metas e os seus alvos se tornem uma realidade na sua vida. Amém? Lucas capítulo 18, versículo 27.
a Bíblia diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mesmo as coisas nas suas realizações que se tornem difíceis demais para alcançar, difíceis de realizar, difíceis de concretizar, Deus vai tornar isso possível. Porque Deus vai estar consigo na batalha. Deus vai ajudá-lo nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus desejos, na sua vida. Mas a condição é que você está a fazer alguma coisa para os sonhos de Deus. Essa é a condição. Essa é a condição. Então, a prioridade dos sonhos é muito interessante. Você encontra isso sempre. Às vezes está tão escondido na Bíblia que se nós não olharmos para lá, não conseguimos ver. Não conseguimos ver. Nunca chegamos a realizar os sonhos na sua totalidade sem colocar os sonhos de Deus primeiro. E bastaram às vezes pequenas coisas para ver isto a suceder na vida de pessoas. Lembra-se daquela mulher sunamita, que não dava filhos, em 2 de Reis, no capítulo 4. A mulher sunamita não dava filhos. Era uma mulher rica e sóbria e séria. Vivia muito bem, tinha tudo, mas não tinha filhos. Deus aparece para ela na pessoa de quem? Eliseu. E aparece para ela e ela decide ajudar Eliseu no trabalho dele, na obra de Deus, no sonho de Deus, no projeto de Deus. Capítulo 4, versículo 8. E quando ela fala com o marido e arranja um quarto para ele, e põe lá uma cama e uma cadeira para aliviar o cansaço dele, para aliviar o stress dele e a vida dele, e ajudar a obra de Deus, e ajudando a ele, para ela não custou nada fazer isso, e para o marido. Eles eram ricos. Não custava nada fazer aquilo, e continuava a ser deles. Mas Eliseu sempre passava ali, em vez de dormir no palheiro, dormia ali. Dormia mais cómodo, mais confortável, tinha um sítio onde podia ficar. Lembre-se, não havia hotéis, nem havia restaurantes, nem havia nada como hoje. E Eliseu tem um lugar de repouso naquela casa. E fica tão abençoado que ele diz: Senhor, como é que esta mulher vai ser abençoada? Como é que tu a vais abençoar que ela fez isto para eu poder estar aqui a ouvir a tua voz e falar contigo e descansar? Como é que a vais abençoar? Não há nada que você dê no sentido da obra de Deus, de um projeto de Deus e de um plano de Deus. O projeto de Deus estava encarnado naquele dia, naquele momento, na vida de Eliseu. Onde Eliseu estava o poder de Deus. Onde Eliseu estava o projeto de Deus. Quando ele se movia, ia para um lado para o outro, o poder de Deus ia com ele. É diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo está sobre todos nós. Todos somos ungidos. Mas no Velho Testamento, o ungido de Deus era só aquele. Era ungido para aquela tarefa de ser profeta. Como o rei era ungido para ser rei e como o sacerdote era ungido para ser sacerdote. O povo não tinha a unção. Quem tinha eram aqueles. Então o projeto de Deus era feito através dele. Por isso é que nós lemos a história de Moisés, a história de Josué, a história de Elias, a história de Eliseu, a história de Jeremias, a história de Isaías, a história de Ezequias, a história de David, porque eles eram os ungidos de Deus naquela época. Hoje somos todos ungidos. Mas nem todos temos o mesmo chamado. E nem todos temos a mesma carga de obrigação com Deus de realizar um plano, um projeto de Deus. Eu pensei que podia conciliar os meus sonhos com os sonhos de Deus. Cheguei à conclusão que não. Quem era a mulher de Eliseu? Não tinha. Quem era a mulher de Elias? E os filhos de Elias? Elias dedicou 100% da vida dele para Deus. João Batista dedicou 100% da vida dele para Deus. Você encontra na Bíblia com pessoas que desde que nasceram até que partiram para a glória de Deus, dedicaram 100% da sua vida. Não tiveram nenhuma ambição pessoal, nenhum projeto pessoal, não quiseram nada para eles. Dedicaram-se a 100% para as coisas de Deus. E não quiseram nada dos seus desejos, das suas vontades, mas apenas realizar os planos e os propósitos de Deus. E por isso, quando esta gente se move e avançam, você vê os planos de Deus executarem-se a 100%. Isto não é para todos, mas isto acontece. E acontece na Bíblia, você vê na Bíblia, estão lá como um exemplo. Deus não exige estas coisas de toda a gente, mas quando há alguém que Deus exige isto, é porque Ele quer fazer alguma coisa muito
grande e muito fora do normal, senão não tinha uma exigência destas. Amém, irmãos? Deus não teria uma exigência tão grande de deixar alguém ficar em absoluto sem nenhum espaço para os seus próprios desejos, nem para as suas próprias vontades, mas só para a vontade de Deus, para os planos de Deus e a execução de Deus. Quando você olha para Jesus, você não vê nada dos sonhos dele pessoais. Você não vê nada da vontade pessoal dele. Ele diz aqui, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Eu estou aqui para realizar não os meus sonhos, mas os sonhos de Deus, os sonhos e os planos e projetos de Deus. Ora, isto não acontece na nossa vida do modo geral. Do modo geral, nós temos direito aos nossos sonhos, temos direito aos nossos desejos, temos direito às nossas realizações pessoais. E Deus abençoa e prospera. Mas Deus quer que você entenda que Ele continua a achar que, em primeiro lugar, estão os sonhos dEle e o seu reino. E todas as outras coisas são acrescentadas se você fizer primeiro os sonhos de Deus. Ele não deixa de estar em primeiro lugar. Ele pode não estar o único projeto na sua vida, mas Ele quer ser o primeiro projeto da sua vida. Quem é que me entendeu? Se você colocar Deus como o primeiro projeto da sua vida, eu garanto-lhe que todos os outros projetos que você fizer, você vai ter que arranjar forças para controlar tanta bênção. Porque ela vai se multiplicar na sua vida sem parar. Mas a condição é esta sempre. Ele está primeiro. Ele pode não estar a 100%, não deixando, exclusivo. Pode não ser isso na sua vida. Mas está sempre em primeiro lugar. Se você perder de ideia os projetos de Deus e os planos de Deus, então os outros também não vão ser abençoados. Por isso este tema da prioridade dos sonhos é muito interessante e muito importante. Amém? Você encontra isso na Bíblia também, não só nesta mulher. Ela acabou por ter um filho que já pensou que não ia ter e teve na mesma. E quando o diabo veio para lhe roubar esse filho, Eliseu orou por ele e ressuscitou. Então, nós encontramos que neste encontro de desejos, neste encontro de sonhos, quando se coloca Deus em primeiro lugar, as outras coisas todas multiplicam-se de uma forma sobrenatural. É a mesma coisa que aconteceu com a viúva de Sarepta. Quando Elias chega a Sarepta, depois de ter estado lá no monte, Querite, e de beber da água do ribeiro, e secou, ele foi para Sarepta. Deus diz, vai para Sarepta, uma mulher viúva lá, ela vai cuidar de ti. Eu não sei se Elias sabia bem cozinhar ou não, ou lavar a roupa dele em condições, eu não faço ideia. Eu tenho ideia que ele, da maneira que se vestia, a roupa dele, o guarda-fatos dele era especial. Quando ele via algum camelo morto no caminho, fazia logo um fato novo. Vestia-se de pele de camelo e sempre a andar. Mas alguém cuidou dele. Foi a viúva de Sarepta que cuidou dele. E ele teve algum descanso e algum repouso daquelas guerras todas contra o rei e contra Jezabel e contra os profetas de Baal. E teve que sair de Israel para fugir, para não ser morto. E Deus mandou para ali. E chegou lá e ele encontrou uma viúva pronta a morrer de fome. Os projetos da vida dela, do sonho daquele filho que ela estava a educar e a crescer sozinha, diz, vou comer a última refeição e morremos, não temos mais nada, e também não há nada onde se possa nem comprar, nem fazer nada, porque não há comida em lado nenhum. E Eliseu disse o quê? Dá-me primeiro para mim um bolo pequeno. Coloca o projeto de Deus em primeiro lugar. E o resto todo vai ser acrescentado de uma forma sobrenatural. Nunca mais a farinha acabou, nunca mais os alimentos acabaram naquela casa. Eu não sei os anjos que Deus enviou lá para encher a despensa dela. Eu não faço ideia como tudo o resto, porque a Bíblia, lembre-se bem disto que eu lhe vou dizer. A Bíblia é só um resumo. O que eu sei é que nunca mais faltou nada naquela casa. Deus encarregou-se de suprir, porque o seu reino estava ali em jogo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o reino dos céus, você passa a ser governado por Ele, passa a ser o governo dos céus a tomar a sua vida. E Ele está interessado em prosperar tudo o que é dele, em defender tudo o que lhe pertence. Quantos aqui é que lhe pertencem?
Só lhe pertencemos se o colocamos em primeiro lugar. Não lhe pertencemos se ele está em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar na nossa vida. Por isso é que a prioridade dos projetos e a prioridade dos sonhos é tão importante. Faça alguma coisa. Está a ver? Ele diz assim, um copo d'água já tem um galardão. Quanto mais, fazer muito mais coisas. Você pode interceder, você pode orar, você pode preparar-se, você pode estar nos cultos, você pode colaborar, você pode contribuir, você pode falar a alguém de Jesus, você pode levar folhetos, você pode fazer uma casa abençoada na sua casa. Você pode participar de um grupo de célula ou de um grupo da fé. Você pode convidar alguém, falar com alguém, deixar um dia especial para orar por uma lista dos seus irmãos, parentes, amigos, família, todos os dias orar por eles e orar um dia especial, chamá-los e conviver um pouco e falar de Jesus. Você pode dizer, vou servir o meu Deus. E se fizer isso, todas as outras coisas que você põe às suas mãos, é impossível. Ele disse que é impossível não prosperar, não avançar, não multiplicar, impossível. É impossível não haver resultados extraordinários. Prepare-se para ter resultados extraordinários. Amém? Agora, veja bem que ali diz também que Deus quer ser Ele a dirigir, quer que você o ouça para Ele o conduzir e o dirigir, para Ele dirigir a sua vida no sentido do sucesso. Ouça Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ouça Deus, busque a presença de Deus, procure ouvir Deus na direção de Deus. Em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, diz confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, não se fie muito em tudo que pensa, em tudo que vem aos seus pensamentos. Coloque o pensamento de Deus, coloque a palavra de Deus, coloque os princípios de Deus, seja dirigido por Deus. É isso que quer dizer. E vai fazer, e Deus faz o quê? Quer ver a consequência disto? Vamos ver de novo, versículo 5. Se você colocar que Deus seja Ele a conduzir, a dirigir, olha o que Ele diz que vai fazer. Está no versículo seguinte. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. As coisas que agora estão tortas, ou não estão a dar certo, ou estão meias tortuosas, ou estão meias difíceis, ou não está a conseguir chegar aos resultados que pretende, Ele vai endireitar tudo e fazer que dê certo. Deus endireitará. Quer dizer que Deus vai à sua frente e faz o caminho direito. Eu lembro-me de ser criança e de ver uns bulldozers amarelos muito grandes. Na altura eu era tão pequenito que aquilo para mim pareciam gigantes, a rasgar a terra por lá fora, aquele fumo todo, a fazer estrada, a construir a autoestrada. E eu fiquei parado a olhar para ver aquelas máquinas tão enormes, que me impressionava-me ver aquilo. E a rasgar a estrada por lá fora. Afastar aquelas toneladas e toneladas de terra. Quanto tempo demorava para homens de pá e picareta e carrinhos de mão para fazer aquilo? E aquela máquina brutal, em pouco tempo, em poucas horas, fazia o trabalho de centenas de homens. Quem é que me está a entender? Se você multiplicar isto por milhões, ainda não chega perto de quem é Deus à sua frente, a aplanar o caminho, a endireitar o caminho, a fazer com que as coisas cheguem ao ponto certo. Você podia trabalhar de pá e pica durante 1000 anos e não conseguia fazer o que Deus faz em segundos. Deixe-o dirigir, deixe-o conduzir, entregue todos os dias, diga para Ele, Senhor, dirige a minha vida, conduz o caminho para a frente, faz-me levar para a frente, porque Ele lhe garante que se você deixar que Ele dirija, essa é a promessa de Deus, em 2 Coríntios 2,14, está a ver que seja 1000 anos antes de Jesus vir, seja 2000 anos, seja 3000 anos depois que aparece 2 Coríntios 2,14, está escrito, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar. Eu gosto da outra tradução que diz que nos conduz em triunfo. Se você deixar Deus conduzir, Ele vai conduzir a sua vida em triunfo, desde que Deus conduza. Peça. Como é que eu peço? Senhor, dirige-me. Dirige-me neste assunto. Dirige-me como é que eu devo fazer. A minha vontade é dar 2 pontapés no assunto, mas eu preciso que tu me dirijas. Eu não estou aqui para me representar a mim, estou aqui para representar a ti. Dirige tu.
Conduz tu. Não queira ser você a fazer as coisas à sua maneira. Peça que Deus dirija. Porque você, se não deixar que Deus dirija, vai dar com a cabeça na parede. Se deixar que Deus dirija, vai dar certo. Nunca queira resolver nada sem pedir o conselho de Deus, sem pedir a direção de Deus, sem pedir que Deus dirija. Senhor, dirige, como é que eu faço? Não se aconselhe com burros, aconselhe-se com Deus. Você tem o conselheiro máximo para lhe aconselhar. Não peça conselhos a idiotas. Aconselhe-se. Pode ter pareceres técnicos, pode ter conselheiros com sabedoria, mas não se aconselhe com gente raivosa e idiota. Aconselhe-se com gente inteligente ou que tem o Espírito de Deus. Ou aconselhe-se, número 1, com Deus. Dirige-me, Senhor. Estou para tomar decisões, o que é que eu faço? Dirige-me. Peça que Deus dirija. Qual é o resultado? Sempre nos conduz em triunfo. Se você deixar que Ele dirija, sempre Deus vai conduzir em triunfo. Deus vai fazer triunfar a sua vida. No que você está a fazer, ou vai dirigir para outra coisa, ou vai dirigir para outro lado, ou vai fazê-lo dar uma grande curva, uma grande volta e ter a outro lugar. Deus é que sabe como é que Ele vai dirigir, mas Ele vai dirigir. Há alturas de aperto na minha vida em que a oração que eu mais falo, de hora a hora, é essa: dirige. Ainda não me falaste, ainda não percebi. Desculpas, meu Deus, se tu estás-me a falar e eu não estou a entender, abre-me a cabeça e dirige-me, que eu não quero fazer nada na minha carne, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nos meus desejos. Eu quero os teus pensamentos em mim, eu quero o teu caminho em mim, eu quero a tua direção em mim, porque eu quero vencer, eu quero triunfar. Eu não quero fazer nada errado, eu quero que tu sejas glorificado, eu quero que tu sejas aquele que se mostra na minha vida. Amém? Bendito seja Deus. Isaías 55, no versículo 6, 7 e 8. É a partir do versículo 5, mas nós podemos dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Embocai-o enquanto está perto. E no versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, versículo 9, são mais altos que os vossos pensamentos. Queira os pensamentos de Deus. Senhor, o que é que tu pensas sobre isto? Meu Deus, dirige-me no teu caminho, aplana o caminho, abre um caminho, mostra-me, dirige-me, conduz-me. Porque assim como desta chuva e a neve dos céus, e para lá não torna-se em primeiro a regar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Deus vai fazê-lo prosperar, Deus vai fazê-lo ter abundância, Deus não vai fazê-lo passar mal, passar fome, passar necessidades, passar apertos na sua vida. Deus não vai permitir isso, se você ouvir Deus e colocar Deus primeiro. Agora, se fizer as coisas à sua maneira, à sua vontade, der 2 encontrões ao assunto, resolvo já. Ah, é? Então faça e vai ver o que lhe vai acontecer. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo para o qual eu enviei. Deus envia uma palavra e essa palavra vai produzir fruto e vai fazer acontecer vitória. Quando nós estamos em momentos difíceis, de apertos de um lado e outro, não sabemos como decidir certo. É os momentos mais difíceis. Peça que Deus dirija. Não queira fazer as coisas à sua maneira, à sua vontade. Ponha Deus no assunto e peça que Deus dirija. Amém? Nós fomos criados para ter uma parceria com Deus. Às vezes trabalhamos, esforçamos. Não pomos Deus em primeiro lugar. Quando pomos Deus e temos uma palavra de Deus, recebemos. Lucas capítulo 5 diz que Pedro andou toda a noite, trabalhou toda a noite. Estava cansado pela manhã, a arrumar as redes, a arrumar as coisas, apareceu Jesus. Graças a Deus que ele apareceu. E veio dizer: Pedro, preciso do teu barco. Empresta-me esse barco. Quando Deus lhe pedir alguma coisa, pode ter a certeza que vem bênção aí.
Deus não precisa de nada de nós. Ele nos pede alguma coisa para nos abençoar. Só pode ser isso. Pedro colocou um barco vazio. Que diferença é que lhe fazia aquilo? Estava ali vazio, parado, não estava a ser usado para nada. Quando Jesus lhe devolveu-lhe 2 barcos cheios. Pagou as contas todas, pagou tudo atrasado, pagou a dívida toda ao banco, pagou tudo, liquidou tudo e disse: e agora o que é que eu faço? Agora vem e segue-me. Eu vou-te ensinar um meio de um caminho sobrenatural para a tua vida. Pedro podia ter sido um pescador anónimo que tinha ficado lá no anonimato e desaparecido na história e ninguém sabia dele. Tornou-se um dos maiores apóstolos da história, um homem que nós falamos tantas vezes dele e damos às vezes aos filhos o nome destes, porque ninguém dá um nome a uma filha de Jezabel. E poucas pessoas querem dar o nome a um filho Judas Iscariotes. Ninguém quer dar o nome desses. Amém? Conhece alguns Iscariotes por aí? Eu não. Bendito seja Deus. Quando nós colocamos Deus, quer dizer, a parceria com Deus é que nós precisamos, porque o sobrenatural vem dele, a sabedoria vem dele. Como é que eu faço isto? Vem dele. Como é que eu decido certo? Vem dele. Então você precisa de estar em boa forma com Deus para orar, para ouvir Deus, para que estes princípios que eu estou a falar-lhe hoje não saiam do nosso cotidiano, não saiam da nossa vida. E ao fazer isso, ao colocar sempre Deus em primeiro lugar, nós estamos a ver Deus agir em favor da nossa vida. Deus cria um profeta. Uma mulher tinha um marido, mas não tinha filhos, cria um filho. Chegou a uma conclusão com Deus de juntar os propósitos. Disse: Senhor, se tu me des um filho, eu entrego-te para ti, para ser teu servo. E Deus disse: pronto, agora já que me dás esse, eu dou-te agora 7 filhos. E nasceu Samuel. Só quando ela colocou Deus primeiro, nasceu aquela comandita toda. Mas primeiro aquilo estava tudo fechado, tudo amarrado. Ela não recebia porque Deus não estava primeiro. Quando ela pôs Deus em primeiro lugar, todo o resto veio. Quem é que me está a entender? Porque nós pensamos, nós temos sonhos, nós temos projetos. E os sonhos de Deus? E os projetos de Deus? Deus enviou livros inteiros da Bíblia a falar sobre isto. Um profeta em especial, 2 profetas, um fala mais que o outro, mas o outro é quase todo também um livro, todo sobre isto. Porquê? Porque isto, se não se colocar assim desta forma, estes princípios são princípios de Deus, se não os colocar desta forma, em vez de atrair bênção, atrai maldição. O profeta Malaquias fala sobre isso e o profeta Ageu, o livro todo é dedicado a isto. É tempo, diz Deus, de teres as vossas casas estocadas, bem arranjadas, e a minha casa está deserta, disse Deus. É tempo de vós teres todas as vossas coisas bonitas, bem arranjadas, bem feitas, e a minha casa não está em ruínas, está cheia de ervas lá dentro, e os portões não abrem nem fecham. E Deus diz assim: vê as consequências disto. Ou seja, o sonho de Deus não estava a ser feito naquela época. Deus enviou um profeta e disse: os meus sonhos estão parados, os meus projetos estão parados. Só estáis a cuidar da vossa vida e eu ajudo-vos. Mas não estás a ter o sucesso que devias ter, nem estás a ter os resultados que devias ter. Porquê? Porque eu não estou em primeiro lugar. Então ele fala sobre isso e diz: tendes semeado, versículo 6, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Quer dizer, entra para um lado e sai por outro e desaparece tudo. Agora Deus diz, então, para eles mudarem e alterarem este procedimento. Diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa. Ele está a falar sobre edificar a casa de Deus. A casa de Deus hoje você edifica falando de Jesus, orando por outros, trazendo pessoas, fazendo uma diferença para melhorar a sua volta, envolvendo-se com as coisas de Deus, servindo na casa de Deus. O que é que eu posso servir, pastor, na casa de Deus? Muitas coisas pode fazer. Pode ter uma casa abençoada. Pode participar de uma célula. Pode participar da oração e da intercessão. Pode vir um pouco mais cedo para o culto e orar. Pode orar numa manhã de oração.
pode participar em alguma coisa como assistente ou como ajudar em alguma coisa de crianças ou de louvor ou de qualquer outra área de evangelização ou de qualquer coisa na igreja que você possa fazer, estou disponível, quero fazer, fale comigo, eu digo-lhe o que é que pode fazer. Mas não deixe Deus em segundo lugar, nem em terceiro lugar, não faça isso. Se tomar isto como uma prioridade, Deus prometeu que o abençoava e prosperava em tudo. Deus diz em Malaquias capítulo 3, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez se vai ver a diferença. Deus vai fazer a diferença entre aquele que é dele e aquele que não é dele, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre aquele que anda com Deus e aquele que põe Deus em primeiro lugar e que entende que as prioridades dos sonhos e dos projetos, você deve colocar um espaço nas prioridades de Deus onde se dedica a ver. Número 1, as pessoas à minha volta que eu conheço, estou-lhes a falar da salvação de Deus ou não? Vão para a presença de Deus um dia por minha influência ou vão para o inferno? O que é que eu estou a fazer para fazer a diferença? Tive fome e deste-me de comer, estou a fazer isso. Tive sede e deste-me de beber, estou a fazer isso. Estava nu e vestiste-me, estava longe de Deus e recolheste-me, estou a fazer alguma coisa para isso? O que é que eu posso fazer a nível de curas e milagres à minha volta? Vejo alguém doente ou a sofrer, eu faço alguma coisa, falo à pessoa, pelo menos digo, pastor, ligo ao pastor, venha cá, que eu não tenho fé suficiente para esta pessoa se curar, venha cá comigo e vamos orar aqui por esta pessoa. Alguma coisa você pode fazer, porque as pessoas que você conhece eu não conheço, as pessoas às quais você tem acesso eu não tenho. Você pode fazer uma diferença muito grande na vida de outros. E ao fazer isso, Deus vai ajudá-lo nas suas coisas, nos seus sonhos, nos seus projetos. Vai fazê-los prosperar e avançar. Lembre-se que Deus dá talentos a todos nós. A um deu 5, ao outro deu 2, ao outro deu 1. O que é que aquele que tinha um talento fez? Em Mateus 25, enterrou, não fez nada. Estou aqui para Deus me ajudar e abençoar, mas eu enterro o meu talento, não faço nada para Deus. Por causa disso, Deus separou e disse que ele era um inútil. É uma palavra que nós não queremos ouvir. Não queremos ouvir de ninguém, muito menos de Deus. Ouvir de Deus serve inútil. Tantas vezes te abençoei e te ajudei, dei-te talentos, dei-te inteligência, dei-te sabedoria, dei-te coisas, pus tudo, tanta coisa nas tuas mãos, o que é que tu fizeste para mim? Então Deus chama a esta gente, chama-lhe servo inútil. É alguma coisa que você não pode ouvir. E pior, você vê, Mateus 25 divide-se em 3 partes. Divide-se na parábola das 10 virgens, não sobem. Depois dos talentos, o inútil. E a seguir, outra coisa, pior ainda, fica em condenação. Porque diz, tive fome. E diz, quando te vi com fome ou sede, ou nu e te vestimos, ou doente e te visitamos. Quando eu fiz uma diferença, quando é que eu fiz isso por ti? E ele diz, quando fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Então, Senhor, mas eu nunca te vi com fome ou sede. A ti eu nunca te vi com fome ou sede. Aliás, nós não somos contemporâneos de Jesus. Nós vivemos 2000 anos depois dele. Nós não estamos a viver na mesma época para lhe dar uma roupa, para lhe dar alguma coisa, para lhe dar de comer, para lhe fazer alguma coisa. Ele diz, quando fizeste a um destes, foi a mim que o fizeste. Por isso o amor de Deus em nosso coração faz uma diferença. E repare que a Escritura é violentíssima. Nesta passagem da Bíblia, a Escritura é muito violenta. Repare que Jesus disse estas palavras terríveis. Separa os bodes das ovelhas. Amém? E diz, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os outros é o contrário. Versículo 41 diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. E eles disseram, quando é que te vimos assim e não fizemos nada? Estava a falar dos projetos de Deus, dos planos de Deus. Ele diz, quando não fizeste a um destes, não o fizestes a mim. Então, aqui já não é só que não sobe à presença de Deus,
como as 5 virgens loucas. Não é só que é considerado um servo inútil, aqui é considerado fora da presença de Deus e condenado, porque os projetos de Deus nunca estiveram no seu coração. Agora imagine quantos milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas contribuem para as suas religiões, constroem catedrais para as suas religiões, constroem santuários para os seus santos, constroem coisas, dão quintas, dão dinheiro, dão o ouro do cordão da avózinha, dão tudo, e não fizeram um prego para Deus. Deus nunca pediu aquilo, mas construíram obras humanas que não têm nada a ver com Deus, e o resultado final disto é uma condenação. Que tristeza! Como Satanás engana as multidões. E nós somos filhos do Deus Altíssimo. Temos um privilégio extraordinário. Não só porque cada vez que nós fazemos alguma coisa para Ele, Ele nos multiplica de volta. Entregamos 5 pães e 2 peixes na mão dEle, Ele multiplica-nos de volta de uma maneira extraordinária. E Ele não pode deixar de o fazer. Colocamos um barco vazio nas mãos dEle, Ele devolve-nos 2 cheios. Para isso é que Ele está a fazer isto. Ele diz: se colocares o reino dos céus primeiro, todas as outras coisas te são acrescentadas. Haja fé para acreditar na sua palavra. Quantos creem na sua palavra? Quantos recebem essa palavra? Amém. Glória a Deus. Stay,